Oiê! A pessoa aqui me auxiliando nos bastidores, Luana e Misael. Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prosa Positiva. Aqui na direção técnica dos bastidores com Misael, no Estúdio Inspiração. E com a minha sócia presente, que acabou de voltar das férias, está super energizada, Luana Cunha. E aí, paz, galera? Exatamente. E aí, os nossos lembretes paroquiais é que nós estamos na 5ª temporada, esse é o 3º episódio, parte 1. E para você que está chegando por aqui agora, aproveita e maratona, vem nos conhecer no @cdperma com H no final, no Instagram, e nós estamos com o nosso podcast Prosa Positiva no YouTube e no Spotify, que é o único podcast sério, porém divertido nessa vida. Então aproveita esses 30 minutinhos, episódios curtos para animar o seu dia, para te trazer temas relevantes, pautados na ciência, porque nós somos dessa. Parece não, mas nós somos pessoas estudiosas. E hoje... Eu nem ri. E sérias também, apesar de não parecer, mas sérias. E aí a gente traz aqui hoje um tema para esse episódio pouco comum. Pouco. Agora, inexistente. Antes de começar o episódio, eu tava falando pra Aninha assim, dessa vez eu faço as perguntas. O que você falou? Ai, Tissi, agora eu fiquei preocupada. Ótimo. Pois o nosso programa de hoje fala sobre preocupações. Vivo preocupado, isso é bom ou ruim? Isso é bom ou ruim? Coloca agora aquela sonoplastia do grilo. Não tem. Não tem? Poxa, tem que Vou ter. colocar no... Israel precisa providenciar esses detalhes. Vamos aí. deixar lá no Spotify e no YouTube uma enquete. Preocupação, é bom ou ruim? A gente pode fazer essa enquete antes e responder essa pergunta depois. É verdade. A gente já pode colocar ali pra galera começar a pensar. Mas só para deixar claro que esse é um tema importante. Apesar de que a gente procura dar leveza, porque se também a gente não fizer isso com a vida. Mas eu quero começar o nosso bate-papo rapidinho, porque ela vai me encher de perguntas. Eu tô até pensando. Além aqui. de ser minha sócia e minha supervisora de estágio. Então, imagina o BO que vem por aí. E aí eu queria compartilhar um dado. 38% da população mundial vive preocupada, segundo as últimas pesquisas aí que eu fui atrás, né, para trazer esse dado para você, inclusive eu. Então, quantas noites sem sono, insônia, mal dormidas, o dia que a gente não consegue se concentrar. Hoje, inclusive, o Misael disse aqui pra gente que não tá preocupado. Ele só fica preocupado dia 5. Isso. Quando os boletos, ele que disse. Os boletos chegam. E que ele já treinou o eu do futuro dele para isso. Ótimo, adorei. Gostei da técnica, vou tentar experimentar, confesso, porque Misael, eu não... senta aqui. A gente podia trazer o Misael hoje para dar o testemunho dele aqui nesse episódio. Deixa gravando aí, bota em tela, abre assim, senta aqui do meu lado, bora conversar. Mas é bem isso, 38% da população mundial se declara que vive preocupado. E aí vem a pergunta que não quer calar. Aquela pergunta. Eu só quero dizer o seguinte, você não tá só, hein, porque eu também sou uma dessa. Olha que coisa bacana. Gente, se tem alguém que nunca se preocupou na vida, me liga. Me liga pra gente conversar, bater um papo sobre isso. Porque o que é uma preocupação, Aninha? Já fiquei preocupado só com essa pergunta. Entendeu? Gente, aquela cientificamente falando, o que dizem os livros a respeito. Os livros? Vai que depois eu desgourmetizo. Ela bota assim uma roupagem bem bacana. A preocupação, ela nada mais é do que uma ideia fixa. E é algo que toma proporção, né? A gente consegue, inclusive, olha só, presta atenção no detalhe. A preocupação, ela pode ser pequena, média, grande ou gigantesca, ou apoteótica. Apocalíptica. Apocalíptica. Apoteótica é outra coisa. Apocalíptica é ruim mesmo o negócio, entendeu? E a gente consegue dar essa dimensão, né? E existem diversas formas da gente se preocupar. Inclusive, ter preocupações no dia a dia é comum. Então, você vai ter uma reunião importante no trabalho. Você se preparou. Você pode ficar preocupado? Pode. Mas é uma preocupação natural daquele momento, daquela situação, que vai passar. Ou deveria, né? Porque a gente tem os preocupados crônicos na vida,
que a preocupação não passa nunca, porque a preocupação ela persiste mesmo depois do evento ter acontecido. Apesar de que uma das características da preocupação é essa incerteza. Acredite se você quiser, a gente se preocupa com algo que nem sabe ao certo se vai acontecer. Então, era isso que eu ia, quando eu fosse desgourmetizar o científico, chega a ser hilário, mas a preocupação nada mais é do que uma fantasia. É difícil da gente entender, ou então difícil da gente aceitar, acho que não é entender, né? Vou falar eu aqui na minha posição de fala de preocupada. Vai, preocupada. Tá bom, vamos mudar a terapia. Começou agora valendo. Me conta, sessão. Fala que eu te escuto. Tô pronta, deixa eu abaixar aqui o difícil aceitar que isso não é uma preocupação. Por que é tão difícil a gente aceitar que não é uma preocupação? Porque a gente tem a necessidade de controlar tudo, inclusive isso. Mas boa parte das nossas preocupações são coisas... Aquela, né? Tô indo contra o que tá no livro. Vamos, aqui é discussão. Ciência a gente daqui a pouco embasa. Isso, exatamente. Por exemplo, boa parte das preocupações que eu tenho são reais. Me prova. Questões financeiras. Vou pegar o Misael como meu apoiador nesse podcast, nesse episódio. Disse, eu programo o meu eu do futuro para se preocupar lá no dia 5 com os boletos que vão chegar. É real? É real, os boletos vão chegar. Eles já chegaram? Não, mas ele... Ok, não é real. Mas eu tenho uma planilha que diz que vai vencer. A minha realidade está pautada no controle. Ok, hashtag controle. É isso, eu tenho a necessidade do controle. Então, bora lá. Lu, a minha preocupação é como pagar a conta. Tá bom, mas a conta ela está no futuro. Uhum. A sua preocupação é, tenho ou não tenho dinheiro para pagar? Você tá lá na frente. Quando, na verdade, se preocupar com o fato de ter ou não ter o dinheiro te impede de agir para pagar. Porque a preocupação, ela pode, dependendo do grau de importância que dever tenha para você, ela pode te paralisar. Ou ela pode te colocar naquele pico de estresse que a gente falou no programa anterior, no segundo episódio. Uhum. Então, as nossas preocupações, elas nada mais são do que fantasias sobre possibilidades do futuro. Quando a gente se preocupa em pagar uma conta no dia 5, a gente está preocupada com as consequências de não pagar essa conta. Só que essas consequências, elas nem chegaram. Aí, vamos lá. Essa preocupação é real? Misael, você que trabalha? Você recebe? Ok. Pronto. Gente, ele respondeu sim para as minhas duas perguntas, tá? É que ele só não parece o áudio, mas ele disse que sim com a cabeça. Então, assim, é uma preocupação com as consequências de algo que pode fugir do seu controle. Mas eu tô devendo mais do que eu tenho. Ok. O que você vai fazer para resolver isso? Mas, de fato, ainda não aconteceu. Mas é aquilo que você falou. A gente adora estar preocupado com alguma coisa. Lembra que a gente conversou num episódio anterior que o que nos coloca em movimento são as emoções de dor, né? De punição, de raiva, de medo. É isso que nos coloca em movimento. Mas a preocupação nada mais é do que uma fantasia de uma possibilidade negativa de algo lá no futuro. Que ainda não aconteceu. Então, vamos lá. Só para voltar aqui para os pagadores. Porque essa não... Não que eu não me preocupe em pagar, mas o peso, para mim, é muito menor do que para muitas pessoas. Eu tenho uma paciente que, se ela me ouvir agora, ela vai dizer, é certeza que ela vai dizer, a Luana tá falando de mim. Assim, o negócio vai vencer em dezembro de 2024. Ela tá sofrendo hoje, como ela vai pagar aquilo? E a gente tem um acordo. Assim, o pagamento das suas consultas, ele é mensal.
tá dito. Não temos um problema, não temos uma preocupação. O simples fato de ser mensal e ela vir antes do vencimento causa um desconforto. Mas não temos um problema. Ela tem as consequências do dever, do alguém estar pensando que eu não vou pagar, da então, mais uma vez, é como escassez. eu interpreto, boto ali a minha lente, o meu filtro, e como eu interpreto aquela situação. Exatamente. Vai ser tudo, vai girar sempre em torno da forma como eu interpreto a vida. E aí, para os psicólogos e estudantes que estão me ouvindo agora, essas interpretações, elas são, na maioria, ou quase todas, 99% das vezes, elas estão relacionadas à forma como a gente programou, para quem é de TCC, as suas crenças, para quem é da psicanálise, né, a interpretação do seu superego, do seu id, do seu ego. Uhum. Então, elas não chegam a estar nem no nível de consciência. Elas simplesmente existem porque a gente programou lá atrás. Mas preocupação faz parte da natureza humana. Talvez a grande chave da preocupação seja a necessidade do controle, que é o de controlar a resposta. A gente pode dizer, então, que a preocupação, assim como a gente falou, por exemplo, do estresse, no episódio passado, pode ser algo que me coloque em movimento para agir ou não. Como você falou ainda há pouco, de repente ela pode te paralisar. Se eu pudesse... Ou normalmente a gente leva para o extremo negativo. Se eu pudesse colocar numa perspectiva de comparação, eu te diria que, na maioria das vezes, o estresse te leva à ação. E que, na maioria das vezes, a preocupação te leva para a paralisação. Uhum. Porque a preocupação é aquilo que você falou, é a ruminação de uma ideia constante. Uma ideia fixa, ela fica ali. Aonde está a ideia? Dentro. Uhum. Então, é ficar processando aquela ideia por bastante tempo. O estresse, ele tá fora. Quando o estresse você vem... sofre o impacto. A reação é imediata e a ação também. Então, tem uma reação fisiológica e uma reação física. A preocupação, ela tá mais realmente no nível de pensamento, de então, processamento interno. O que também pode nos trazer sintomas. Ok, pode. Lá no estresse, a gente falou de uma reação fisiológica, porque ela realmente existe, o corpo responde. E como a gente está falando da preocupação, que é um processo, um mecanismo interno, mental interno, isso pode fazer com que também a gente não só acione ali as nossas emoções, que a preocupação ela vai ali também cutucar a minha caixinha de emoções, como também pode acionar e abrir a minha caixinha de sintomas. Pode. Que inclusive é uma dúvida minha, né? Minha dos colegas aí que estudam também psicologia e de outras pessoas. A gente ouve muito falar hoje de muito mais, né? Tá muito mais às claras, digamos assim, principalmente da pandemia para cá, a questão da ansiedade. A gente já teve, inclusive, um episódio só sobre isso. Só sobre ansiedade. Procura aí no Spotify, no YouTube, que você vai localizar fácil. O que pode diferenciar, assim, a preocupação da ansiedade? Porque se a preocupação, eu tô com uma ideia fixa, um processo de ruminação, e também uma característica da preocupação é que, por incrível que pareça, você até pode discordar e tá super tranquilo, mas presta atenção, as suas principais preocupações, ou aquela maior grande preocupação que você já teve, a sua mente se ocupa de uma por vez. Você não consegue se preocupar com 10 coisas ao mesmo tempo. Você acaba dando ênfase em algo, né? Mais uma vez, usando a expressão uma coisa por vez, uma preocupação por vez. E a gente, quem tem isso, ou quem se considera ser um preocupado mais crônico,
tem umas assim que tomam realmente proporções gigantescas, que outras, no lugar assim, vão perdendo um pouco dessa presença, né? A ansiedade tem outras características. Deixa eu dar um passo para trás para ver se fica um pouco mais, talvez um pouco mais claro. Porque elas se complementam, elas se permeiam, mas vamos separar o estresse da preocupação num conceito assim, ó. O estresse ou a ansiedade? Não, o estresse, a gente vai para a preocupação e a gente chega na ansiedade. Então, o estresse aconteceu, você tem um pico de energia e você vai resolver. Então, vamos colocar que o estresse, ele tem sempre um senso de urgência. Aquilo está acontecendo naquela hora, naquele momento, e você tem que responder aquilo. Perfeito. Tá? Aí a gente vai para a preocupação. A preocupação é uma coisa lá no futuro, que às vezes a gente associa à ansiedade. Mas é um pensamento fixo sobre uma ideia de algo que possa acontecer lá na frente. E que normalmente não é urgente. Se a gente volta para uma incerteza. E se a gente volta, por exemplo, do Misael, a preocupação dele é com o dia 5. Hoje é que dia? 19. Então, assim, não é urgente, não vai acontecer agora. Não é hoje. Ele não tem que agir agora, não tem que fazer nada agora. Então, a ansiedade é quando esse estado de preocupação com coisas que não são urgentes e que, sim, são fantasiosas porque elas existem, inclusive como consequência positiva ou negativa, só na minha cabeça. Eu estou preocupada com a minha apresentação. A minha apresentação pode ser horrível, ela pode ser incrível. Resultado positivo ou negativo só existe aonde? Na minha mente. Se eu mantenho essa frequência, eu fico associada a esses pensamentos fixos, a preocupação pode se tornar um sintoma da ansiedade. Ela segura na mão da ansiedade e vem junto. Aí eu venho com tanto que um dos sintomas da ansiedade é o pensamento fixo sobre algo, que se chama preocupação. Isso associado a condições fisiológicas. Isso associado, se a gente fala de ansiedade ou de depressão, a gente sempre está falando de uma resposta emocional e fisiológica a algo que não existe naquela proporção. Então, vamos parar para pensar. Quando eu falo de depressão, eu estou falando de uma tristeza constante, mas não tem nada aqui fora que justifique isso. Tudo que justifica essa tristeza constante, ela está no nível de pensamento. Não é real. Ansiedade é esse futuro, essa possibilidade constante, mas não tem nada real acontecendo. Tudo está no nível de pensamento. Então, essa é a diferença. Para o estresse, eu vou sempre ter algo real. Alguma coisa aconteceu no ambiente. A preocupação, eu estou pensando sobre aquilo. Estou devendo no banco. Toda noite, antes de dormir, eu fico. Estou devendo no banco, como é que eu vou fazer? O que as pessoas vão falar? Uma ideia fixa. Se esse pensamento começa a se desdobrar em outras, eu já tocou o telefone, apareceu o 011 no teu celular, é cobrança, você já se treme todo, opa, a preocupação associada a um sintoma fisiológico vai gerar um episódio de ansiedade. E olha como não é real. Qual que é a consequência de um débito, de uma despesa? O pior que pode acontecer se você estiver devendo. Me fala. Ficar com uma restrição no nome. No Serasa, pronto. Você vai ser preso? Vão te matar? Espero que não. Não, se tu não estiver devendo pro agiota, não vão te matar. E se estiver devendo pro agiota, escrece, sai correndo. Eu tô falando de dever pro banco. Rio agora. Serasa, calma, gente. Ali na Riachuelo, na Marisa.
Se tiver devendo gente, pensão, aí é outra vai história. preso. Aí esse débito aí é no outro nível. Gente, aí beleza, e você também... Aí você sai correndo mesmo. Aí já não é uma preocupação, querida. Aí já é outra coisa, a gente conversa no outro episódio. Mas eu tô trazendo esse contexto que a gente falou aí da... O máximo que pode acontecer é você não ter crédito na praça. Mas nada. Isso não muda quem você é, a sua dignidade, a sua possibilidade de trabalhar. Pode ter sido um episódio, né, desafiador de grana. Uma situação ali cotidiana mesmo, e que aconteceu, foi algo involuntário que você não teve como resolver naquele momento. Só isso. Mas nada. Os preocupados, é só isso. Mas é porque senão, ó, a preocupação quando ela é patológica para alguns temas, ela te leva a ter pensamentos maiores sobre isso. Porque a consequência máxima... tem gente que deve pro Serasa e tá assim, beleza, daqui a 5 anos acabou. Ele não tem preocupação. Tá resolvido. Porque aquilo tem um peso emocional para ele menor, mas percebe que o peso sou eu que dou em cima daquilo que eu construí. Sim. Talvez seja uma criança que cresceu ouvindo, não pode dever. É importante você ter um nome limpo. Isso é sinal de integridade e honestidade. O que não é real. O sinal de honestidade e integridade é não roubar. Ninguém disse que não é dever. Quem rouba é que não é íntegro. Mas quem deve estar tentando pagar é íntegro. Teve algum problema, são as interpretações que a gente faz. Mais uma vez, é o como nós pensamos a respeito daquilo que nos acontece. Se a gente for parar para pensar até sobre esse assunto, se a gente for olhar os caras mais bem-sucedidos, uma das características de empresários bem-sucedidos são aqueles que não têm medo de dever. Assumem riscos. Então, de repente, essa questão do controle que você colocou lá no começo é algo que... Vou tomar para mim aqui o exemplo, né? É algo que eu preciso trabalhar. Então, saber exatamente o que, como, quando vai acontecer é uma necessidade minha. É meio que eu preciso estar preparada para aquilo. Então, eu preciso estar alertada. Eu me mantenho em estado de alerta. Que é um estado de... preocupação, de estresse, né? Nesse caso, o estresse. Porque se você está num estado de alerta, você sabe como reagir àquele momento. Sim. Pensar sobre isso e traçar estratégias é inteligente. Agora, sofrer com relação a isso durante todo o período, já tendo uma estratégia, não faz sentido. Aí é quando eu posso enxergar a preocupação como alguma coisa mais crônica. Talvez um outro exemplo, né? Aconteceu alguma coisa com alguém da tua família. Eu tô preocupado, não durmo, não como, fico pensando como reagir, como agir. Ok. A sua preocupação paralisa ou resolve o problema da pessoa? Nenhum dos dois. É, de novo, um pensamento fixo. Normalmente, quem se preocupa muito com outros, principalmente se está relacionado à questão familiar, tem o que a gente chama carinhosamente na psicologia de síndrome de super-herói, né? Aquele que quer resolver o problema de todo mundo e se acha responsável, né, por tudo aquilo. E aí se apropria de um tema que não é seu. E sofre e se preocupa. E aí pode entrar nesses episódios de ansiedade ou de depressão por não conseguir satisfazer a sua necessidade de controlar, inclusive, a resposta de outros. Eita, e a coisa já se desdobra... em milhões, né? A minha mãe é alguém que, assim, tem uma preocupação excessiva com o universo. Eu tenho alguém também muito próximo que tem esse índice de preocupação. Então, se alguém sofre, ela se preocupa num nível de causar dor e sofrimento a ela.
Porque ela não consegue resolver, ela não consegue ajudar de alguma forma. Ela quer ver aquela pessoa fora daquela situação. E aí, fantasias, possibilidades, só esquece de uma coisa: eu não sou capaz de controlar a resposta do outro. Porque normalmente a gente tem, né, as pessoas... E que você também não é o outro. De repente, o outro não está preocupado. Você está preocupada pelo outro, mas o outro tá que nem o Misael, ele programou o eu do futuro dele, gente. Olha aí. E tá de boa. Inclusive, nesse exato momento... Ele acabou de dar sinal de vida. Ele tem uma preocupação que nem é minha. Eu tava de boa aqui também, agora ele me deixou preocupada, porque faltam 5 minutos pra acabar esse bloco. Ai, Misael, a gente precisa conversar, cara. Agora eu queria, rapidinho, Misael, só pra gente fechar esse bloco. Ok, a gente está falando a preocupação versus as incertezas e as fantasias, que são as fantasias aí que a gente cria, né? Mas, por exemplo, se a gente tem uma situação, mais uma vez, como você falou, você se preocupa com o outro, mas algumas situações, assim, causas comuns de preocupação, que a gente pode falar também no próximo bloco. Sei lá, um trauma do passado, uma condição de saúde que surgiu, ou algo que está sendo ainda olhado, investigado, um novo desafio que você vai assumir no trabalho. Você acabou de ser comunicada que vai ser promovida. Fantasia. Ué, mas eu acabei de ser comunicada. Tá bom, a promoção é realidade. O resto todo é fantasia. Como eu vou me portar, o que vai acontecer, o jeito que eu tenho que responder. Se a equipe vai me curtir ou não. Tudo são possibilidades. Pensar sobre as possibilidades sem dor é estratégico, aquilo que eu te falei. Cara, sim, volta pro autoconhecimento. Se a minha característica de personalidade é depressão mais alta, eu vou olhar para o futuro de forma desesperançosa. Logo, eu vou olhar para o futuro e vou ver todas as coisas que podem dar errado. Isso é bom, porque eu posso me preparar. Mas eu me preparo e tiro o pensamento. Eu deixo as ferramentas numa caixinha. Né? É essa habilidade de deixar o pensamento ir. A preocupação, ela é saudável. Peguei, organizei, foi embora. A ruminação do pensamento é que gera eu ia falar patologia, mas só é patologia se isso se torna por muito tempo constante. Mas é o que causa dor e sofrimento. Se eu tenho depressão baixa, eu olho o futuro de forma esperançosa, eu estou me preocupando em talvez atingir uma expectativa de que a equipe goste de mim, o que eu vou fazer para ser incrível, para alcançar aquele resultado. Então, a preocupação é sempre uma possibilidade. Possibilidades são sempre fantasias. E se eu me apego a isso, diferente do estresse, eu não reajo. Achei aquele cara gatinho, mas tô preocupada, se ele me der um pé na bunda, eu nem vou até ele. Ainda nem começou nada. É fantasia. E aí a gente deixa de viver, então. Tô preocupada de ter experiências positivas na vida justamente por conta das preocupações que a gente cria. Elas não devem ser descartadas. Okay. Nada na nossa vida deve ser descartado. Se existe, tem uma lógica funcional para isso. De novo, o importante é eu reconhecer, entender o que eu sinto, o que aquilo me causa e próximo. Deixa aí. Deixa passar. Diferente de um episódio de ansiedade ou de uma ansiedade generalizada, você reconhece que aquilo é uma preocupação e não ansiedade quando você consegue desfocar o pensamento rápido. Ok. Então, assim, tô preocupada com o Misael tá preocupado com as contas para pagar, mas ele falou, o meu eu do futuro já tá pronto. Acabou. Foi. Agora ele vai para uma próxima. Tô preocupada com o que eu vou comer. Mas na hora que eu decidi, eu vou naquele restaurante. Pronto, acabou. É rápido. Eu consigo mudar o foco muito rápido. Quando eu estou no nível patológico, essa mudança
ela não funciona dessa forma tão simples. Então, e mais uma vez, sempre movido ali por dor e sofrimento. a gente podia gravar 6 temporadas só de autoconhecimento. Porque Verdade. a sacada está no reconhecer. Eu reconheço que isso é uma preocupação, olho ela como uma fantasia, vejo quais são as possibilidades e tiro ela da minha frente. Eu não preciso me agarrar a esse pensamento, a essa ideia. Se eu me agarro a essa ideia e a esse pensamento e ele vai virando outras coisas, eu vou fazer um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão. Ansiedade ou depressão acontecem aonde? Na minha cabeça. Não tem fora, num ambiente, nada que justifique aquele nível de tristeza ou aquele nível de ansiedade, de preocupação, de medo ou de preocupação. Está tudo no meu pensamento. Deus é Realmente, mais. a gente ainda tem mais um bloco para falar sobre preocupação. No próximo, vamos dar dicas de como ser menos preocupado. Preparados? O que você pode fazer por você aí preocupada? Eita, como tem gente preocupada então, hein? Eita. Eu tô super Fica preocupada. conosco e a gente volta na próxima semana para concluir esse tema junto com você, na sua companhia. Beijo! Tchau, tchau.